Você já se sentiu como se tivesse faltando algo dentro de você? Você ora, você lê a Bíblia, você vai à igreja, mas sente que ainda está vazio? Você quer ser uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas por dentro você se sente seco, sente-se fraco, sente-se cansado. A pergunta que talvez você até se faça dentro do seu coração é como ser cheio do Espírito Santo. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que a Bíblia diz sobre isso. E se você ouvir com o seu coração aberto, a sua vida pode mudar a partir de agora. Amém? Antes de saber como ser cheio do Espírito Santo, você precisa entender quem é o Espírito Santo. Ele não é apenas uma força, ele não é uma emoção, ele não é um vento que sopra e depois vai embora. O Espírito Santo, ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem sentimento, ele fala, ele guia e ele também te consola. Em Efésios 4:30, a Bíblia diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Você só pode ser cheio do Espírito Santo se estiver em um relacionamento real com Ele. Não dá para você ser cheio de quem você ignora todos os dias. Muita gente quer ser cheia do Espírito Santo, mas está cheia de mágoa, cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheio de pecado escondido. E saiba, o Espírito Santo ele não enche o coração dividido. Em Tiago 4:8 diz o seguinte para cada um de nós: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração de vocês, que têm mente dividida. Se vocês, meus irmãos, quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que esvaziar primeiro o que está te afastando de Deus, o que está te afastando dele. E a Bíblia ela não deixa dúvida em relação a isso. Olha o que Efésios diz em 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à defasidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Seja cheio, meus irmãos, do Espírito Santo. É uma decisão diária que você pode fazer todos os dias na sua vida. E aqui eu vou te mostrar 4 atitudes bíblicas que fazem com que você seja cheio do Espírito Santo. A primeira delas é a vida de oração constante. Lucas 11:13 diz o seguinte: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Amém? Então, meus irmãos, Deus, ele vai dar o Espírito Santo dele para quem mais pedir, para quem mais buscar, para quem tem mais uma vida de oração, uma vida constante em busca a ele. Em segundo lugar, a obediência à palavra de Deus. João 14:23 diz o seguinte para nós: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele a fazermos nele morada. Amém? Se você, meu irmão, é obediente na palavra de Deus, se você busca a Deus por meio do estudo da palavra, automaticamente o Pai amará essa pessoa, e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vão fazer morada em você. Em terceiro lugar, meu irmão, é o arrependimento verdadeiro. Não tem como você querer ter o Espírito Santo se você não tem um arrependimento genuíno, onde você não quer se arrepender dos seus pecados. Atos 3:19 diz o seguinte: arrependam-se e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Amém? A vida de pecado, meus irmãos, ela te afasta de Deus, e o arrependimento verdadeiro te aproxima de Deus. E a quarta coisa, meu irmão, é a adoração sincera. João 4:24 diz o seguinte: que Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Essa passagem aqui até é daquela mulher lá que está lá no curso, que falou, né, que achava que precisava ir no templo para adorar a Deus, mas aqui Deus responde para ele: Deus está à procura de adoradores verdadeiros que adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Uma pessoa, meus irmãos, cheia do Espírito Santo, ela ama o que é santo, ela tem domínio próprio, ela foge da aparência do mal, ela transborda paz, meu irmão, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas. Ela tem autoridade espiritual, não porque grita, mas porque ela vive o que ela prega. Lá em Gálatas 5:22 e 23 nos mostra os frutos do Espírito, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz,
a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ser cheio, meus irmãos, do Espírito Santo não é apenas ter dons, é ter caráter transformado, é você se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus, é você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E se você, meus irmãos, está ouvindo isso e sente que precisa ser cheio do Espírito Santo, comece agora. Não espere um culto, não espere um evento ou uma música tocar no seu coração. Levante-se agora, arrependa-se, ore, peça a Deus e obedeça. E o Espírito Santo, meu irmão, ele está disponível para todos aqueles que buscam. Ele não é para poucos, ele é para todos os que desejam de verdade. Amém? Então declare isso hoje na sua vida, meu irmão. Espírito Santo, eu reconheço que estou vazio. Me perdoa por viver uma fé rasa. Me limpe, me encha, me guie, Pai. Eu quero andar contigo. Fala comigo, muda minha mente e renova o meu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Se esse vídeo falou com vocês, meus irmãos, comenta aqui embaixo. Espírito Santo, enche a minha vida. E também compartilhe com alguém que precisa também ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo não é apenas o evento. É uma escolha diária que você faz todos os dias na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão.